do Senhor é a nossa força. Salmo 16 vai dizer que na presença do Senhor existe plenitude de alegria. Ah, pastor, mas o dia está difícil, as dores, as dificuldades naturais, como é que eu vou me alegrar nisso? Não, apesar disso, apesar de todas essas coisas, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem principados, nem potestades, nem coisas do presente, nem do porvir, nem nenhuma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você pode aplaudir esse Senhor de novo no seu lugar? Meu Deus! Meu Deus! O Senhor é bom! O Senhor é bom. Querido, estamos... Hoje é o segundo domingo de uma série de mensagens. É a segunda mensagem de uma série que nós estamos realizando juntamente com 296 igrejas do Brasil, América do Sul, América Central, América do Norte e Europa. Que estamos nos preparando para a Semana Santa, uma celebração que estaremos prestando ao Senhor, um agradecimento, um reconhecimento, juntamente com todo o povo de Deus ao redor desse mundo, juntamente com a ceia do Senhor, que será o primeiro domingo do mês de abril. Querido, nós temos a certeza que grandes coisas o Senhor está fazendo no nosso meio, e nós estamos ministrando sobre o Evangelho de Mateus. Hoje é a segunda mensagem da série. Hoje nós vamos falar sobre o chamado de Jesus. Domingo passado, se você esteve aqui em um dos nossos cultos, nós falamos sobre a vida e o propósito. Hoje nós vamos falar sobre o chamado de Jesus, E o texto base será o Evangelho de Mateus, capítulo 4. Eu vou pedir para que você, não precisa nem abrir a sua Bíblia, você pode botar na capa, é isso? Porque nós vamos acompanhar os textos, a leitura daqui a pouco, aqui no telão para facilitar, porque a gente tem a questão de tempo para ser mais dinâmico. O Evangelho de Mateus é o primeiro evangelho, Quando nós paramos para estudar um pouco os evangelhos, vamos ver que Mateus ele foi escrito para os judeus. Mateus ele foi escrito para aquele povo, que aguardava o Messias, aquele povo que era altamente religioso. O Evangelho de Mateus é direcionado e tem sermões marcantes. Temos o Sermão do Monte. Nós temos em Mateus palavras de Jesus para como os discípulos deveriam viver, Temos aí a parábola do semeador. Nós temos aí tantas outras passagens importantes desse Evangelho. Foi direcionado para os judeus, mas não quer dizer que era só para eles. É a forma que Mateus escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, Aí quando você vai em Marcos, tem uma direção especial. Marcos foi direcionado para os romanos, é o menor dos evangelhos, fala dos 16 capítulos, fala sobre milagres do Senhor Jesus. O Evangelho de Lucas vai ter uma linguagem diferente, porque foi direcionado aos gregos, que também tem uma forma diferente de se comunicar, de trazer aquilo que Mateus falou, que Marcos falou, que Lucas falou, e João. É o fechamento de tudo. Quem diz amém por isso? É o fechamento de tudo, E entendemos que nesse tempo estamos direcionados para ministrar sobre a sua vida, sobre esse Evangelho de Mateus, hoje especificamente, sobre o chamado de Jesus. Porque, querido, olha, todos nós temos um chamado. Quem diz amém por isso? Que começou através da vida do Messias. Ele veio para os que eram dele, mas eles não o receberam. Mas hoje nós temos o poder de sermos chamados filhos de Deus através do sacrifício de Jesus, Ele veio cumprir um propósito, ele veio cumprir exatamente o chamado, algo que Deus havia colocado no coração do seu filho. Jesus, ele nasce com um único propósito, sabe qual? Morrer na cruz por mim e por você, porque ele foi o Cordeiro perfeito de Deus. Ele não pecou, ele não errou. Lá no Gênesis, e eu gosto de falar sobre isso, irmãos, porque meu coração se enche de alegria, porque lá no Gênesis, quando Adão e Eva eles pecaram contra Deus, que existe a pena de Deus pela consequência do pecado, a serpente iria se arrastar pelo resto dos seus dias na terra, o homem iria do suor do rosto ter o sustento, e a mulher daria luz, com dores.
Mas Deus vai dizer assim: mas do descendente da mulher, virá o resgatador, virá o libertador, aquele que pisará, aquele que esmagará a cabeça da serpente. E Ele é o Deus vivo, é o Filho do Deus, é o Senhor Jesus. E Jesus vem, como diz a carta de Paulo aos Gálatas, na plenitude dos tempos. Jesus nascido de mulher para cumprir o propósito de Deus. E o propósito do Senhor, entenda bem, lá no Éden, lá no Gênesis, Jesus, ele veio resgatar o homem que estava perdido, mas ele não veio trazer uma religião. Jesus veio restaurar relacionamento de Deus com o homem. E eu amo isso, porque o nosso Deus é um Deus de relacionamento. É um Deus que conhece o seu coração. É o Deus que sabe aquilo que você está vivendo. Ele conhece as suas dores. Olhe, ninguém se identifica mais comigo e com você do que o próprio Cristo. Porque tudo aquilo que nós estamos passando, ou que nós passamos, é aquilo que nós vamos passar. Jesus sentiu uma maior intensidade, mais do que eu e que você. Então Ele sabe, Ele conhece as nossas dores. Ele conhece. E Ele se identifica comigo e com você. Deixa eu te dizer uma coisa: o Jesus que nós pregamos nesse lugar não é um Jesus de religião, mas é um Jesus de relacionamento. E Ele está tão perto de você, Ele está tão perto que você nem imagina. Ele está de braços abertos para receber você, para te abraçar, para te confortar, para te aconselhar, para te encorajar, para te amar, para te consertar. Ele veio para isso. Jesus veio para destruir as obras do diabo. Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Jesus veio para abrir o caminho de um relacionamento entre nós, os homens, e Deus Pai. Quem diz amém por isso? Por isso nós exaltamos a Ele, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Jesus, o Rei dos Reis, o Eterno, aquele que nós adoramos nesse lugar. Você pode aplaudir a Jesus aí, querido? Se ajudando nessa mensagem. Glória a Deus, glória a Deus. Quando a gente começa a ler o Evangelho de Mateus, no capítulo 3, nós vamos ver que João Batista foi aquele que preparou o caminho de Jesus. Ele tinha uma mensagem de arrependimento. João Batista disse assim: arrependei-vos e crede no Evangelho. João Batista estava anunciando que o Messias, ele viria. João Batista dizia assim: o Messias virá. O Messias virá. E quando Jesus começa o seu chamado, o seu ministério, a mensagem que ele passa, sabe qual era? O Messias chegou. O Messias chegou. Jesus diz assim: eu sou enviado de Deus. Quem vê a mim, vê ao Pai, disse Jesus. Vocês não precisam, de outra. Olhem para mim que vocês veem ao Pai. O chamado de Jesus, ele é tão importante. O chamado de Jesus, ele muda a nossa vida, ele muda a nossa história. Você tem que entender nessa noite de forma muito simples e direta. O chamado de Jesus para mim e para você começa com o cumprimento da palavra profética de Deus. Você diz amém por isso? O chamado de Jesus começa com o cumprimento de uma palavra profética. Olha o que é que diz o texto. Quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para a Galileia, saindo de Nazaré. Foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar da região de Zebulon e Naftali. Para o que, irmãos? Para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Olha só, o povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Olha que palavra profética. Olha que palavra. Aqui está se repetindo o que o profeta Isaías havia profetizado cerca de
600 anos, 500, 700, não importa. Muito antes de Jesus, o profeta Isaías já havia dito: o povo que caminhava em trevas viu uma grande luz, sobre os que viviam na terra, da sombra da morte raiou uma luz. A palavra profética do profeta Isaías estava se cumprindo na vida do Messias, na vida de Jesus. Queridos, sobre a minha vida, sobre a sua vida, existe uma palavra profética que já foi liberada do céu. Existe uma palavra do Pai que já foi liberada sobre a nossa vida. Sabe o que é que basta para mim e para você? Acessarmos com fé a essa palavra. Querido, eu gosto da frase que diz assim: uma palavra de Deus muda tudo em nossa vida. Quem crê nisso? Eu vim receber uma palavra de Deus, irmão, nessa noite. Eu preciso de uma palavra de Deus. Tem alguém que precisa junto comigo? Meu Deus, eu preciso dessa palavra. Eu preciso de uma palavra de ânimo, de incentivo, uma palavra que traga, que seja rema, a revelação de Deus para a minha vida, para a sua vida. Querido, olha, a palavra de Deus vai fazer toda a diferença. Se você está aqui recebendo tudo isso que eu estou ministrando sobre a sua vida, eu creio, eu declaro, e vamos ouvir testemunhos de grandes coisas que o nosso Jesus fará na sua vida nessa semana. Não, nessa semana não, a partir de hoje à noite, a partir de hoje o nosso Jesus começa a mudar a sua história. Meu Deus, o cumprimento de uma palavra profética. Quem sabe você só ouviu palavras de desânimo. Quem sabe você ouviu de quem você deveria ter palavra de ânimo, palavra de incentivo, palavras que colocariam você em um novo patamar. Você ouviu tudo o contrário, que não prestava, que não ia dar para nada, que você não tem inteligência, que você não vai vencer. Mas o nosso Deus Pai, Ele tem a palavra final na nossa vida. Ele tem uma palavra que diz assim: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E o alívio do Senhor nessa noite é uma palavra rema. Sabe o que é rema? É uma palavra revelada para a sua vida. E a palavra revelada é a palavra que você precisa. O ministério de Jesus foi para isso. Ele veio trazer a revelação do Pai. Ele veio trazer a revelação de Deus. Mas o texto que nós lemos também vai falar sobre arrependimento. O chamado de Jesus, além de uma palavra profética, ele leva a todos à decisão pelo arrependimento. Olha, falamos também sobre arrependimento no domingo passado. Arrependimento primeiro é uma abertura de mente, é um crescimento, é um florescer da mente, é uma nova mentalidade, que entendemos que a nossa vida agora começa a ser baseada nos princípios da palavra, mas não somente uma amplitude de mente. Arrependimento é uma decisão de fazer diferente daquilo que nós estávamos fazendo. É uma abertura de mente que vai me levar a uma decisão diferente, vai me levar a uma atitude diferente. João falava: arrependei-vos e crede no Evangelho. E Jesus, ele vai falar a mesma coisa. Olha o que Mateus vai registrar. Daí em diante, Jesus começou a pregar. Olha a pregação de Jesus, inicial. Arrependam-se, pois o reino dos céus está o quê? Próximo. A palavra próximo do grego é giken, significa chegou. Arrependam-se porque chegou o reino de Deus. Arrependam-se porque Jesus está dizendo assim, arrependam-se porque eu sou o reino de Deus. Arrependam-se porque a redenção chegou para os homens. João Batista pregava palavras de arrependimento. Jesus vai pregar palavras de arrependimento. Sabe por quê, querido? Não tem como você ter uma nova vida. Não tem como ter um novo começo, um novo start na sua vida. Não tem como as coisas mudarem na sua vida totalmente, sem primeiro você se arrepender. Você entendeu o que eu acabei de falar, o que é arrependimento? Amplitude de mente, mudança de atitude. Não tem como. Se eu quero viver as palavras proféticas, se eu quero viver o novo, não tem como ter uma nova vida sem um arrependimento. Porque a fé em Deus, no sacrifício de Jesus, na sua ressurreição, juntamente com um arrependimento,
vai te dar acesso a Deus. Quem diz amém por essa palavra? 2 Coríntios 5:20, a parte B do versículo, Paulo vai dizer assim: por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconcilia-se com Deus. Sabe qual é o chamado de Deus para você nessa noite? É para que você possa se reconciliar com Ele através de Jesus. Eu falo para pessoas que precisam de uma reconciliação com Deus. Eu falo para pessoas que precisam de uma reconciliação com Deus nessa noite. Arrependimento não é uma tristeza no coração, mas é uma mudança de vida completa. Quem diz amém por isso? É uma mudança de vida completa. Eu entendo que o chamado de Jesus, ele também está direcionado a todas as pessoas. Quem diz amém por isso? Não é só para os judeus, não é apenas para 144 mil. Não é apenas para os que fazem boas obras, não é apenas para aqueles que vão para a igreja, não é apenas para aqueles que são de nada disso, não. O chamado de Deus, a salvação está disponível para todos os homens. É interessante que o Evangelho de Mateus, no capítulo 4, vai ter uma parte que Jesus ele vai começar a chamar os discípulos, Tiago. Vai começar a chamar os 12. Começar a trabalhar com aqueles homens tão diferentes, tão despreparados aos nossos olhos hoje, né? Ou seja, igual a mim e a você, se fôssemos naquele tempo. Jesus vai começar a chamar. É interessante que o chamado de Jesus é feito de forma muito tranquila. Olha o que diz o texto: andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e seu irmão André. Eles estavam lançando as redes no mar, pois eram o quê? Pescadores. Olha aí, Jesus estava cumprindo o propósito de Deus, estava realizando o seu chamado. E até Jesus, e veja bem, o Messias de Deus, o Deus encarnado, ele vai entender, sabe o quê? Eu preciso treinar homens para que esse reino que ele estava estabelecendo continuasse. Seriam os 12 principais. Meu irmão, entenda bem, eu gosto de uma frase do pastor Carlito Paz, que ele diz assim: ninguém faz algo grande sozinho, e se faz sozinho é porque não é grande. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos capacitar, enviar as pessoas. A igreja do Senhor, ela tem o objetivo de capacitar os santos de Deus para que o evangelho possa ser propagado em todo o tempo e de geração em geração. Aí Jesus, ele andando, ele vê Pedro, ele vai ver aqui, ó, Pedro e André. Ele tinha um objetivo claro: levar a sua obra a todas as pessoas. E nesse momento específico, nós vamos ver que como foi o chamado de Pedro e André, e mais à frente o chamado de Tiago e de João. Ele vai chamar aqueles homens. Ele vai chamar aqueles homens que estão cheios de falhas, estão despreparados, estão cheios de defeitos, com algumas virtudes. Mas Jesus vai investir neles. Jesus vai discipulá-los. Jesus vai comer pão com eles. Jesus vai confrontá-los. Mas acima de tudo, Jesus vai amá-los. Porque o objetivo, o nosso Jesus, ele não é um Deus que pune. O nosso Deus, entenda bem, o nosso Deus, ele é justiça também. Quem diz amém? Mas ele também é amor. E quem aqui dá glórias ao nome dele? Porque ele é amor, meu Deus. Porque ele é amor. Porque ele é amor. E ele nos ama. O chamado a esses homens foi um chamado de discipulado, mas também foi um chamado de amor. Nossa, a gente conhece um dos versículos mais conhecidos do Novo Testamento, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E lembre-se, essa conversa Jesus estava tendo com Nicodemos na calada da noite.
e Jesus falar sobre amor para um mestre da lei, enquanto o mestre queria a religiosidade, queria entender o cumprimento da lei, o cumprimento dos profetas, Jesus está falando assim, é muito mais além. Eu estou falando sobre um reino de Deus, estou falando sobre um reino de amor, eu estou falando sobre salvação, eu estou falando sobre nova vida, eu estou falando sobre algo muito mais profundo do que uma religião. Quem diz amém por isso? Aleluia. Olha o chamado de Jesus, está direcionado a todas as pessoas. Quantos aqui já entregaram a sua vida a Jesus e vivem um novo de Deus nessa noite? Quantos? Salvos, não pelo nosso merecimento, que nada, não porque nós nos achamos bons, não, é pela graça que sois salvos, por meio da fé, não vem de vós, é dom de Deus, é um presente de Deus, que chegou a mim e a você, através do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, aleluia. A verdade é que todos nós somos alvos do amor de Deus, realizados em Cristo Jesus. Olha o chamado de Jesus, olha o propósito. Eu entendo que o chamado, o propósito de Jesus, para mim e para você, nos compromete a transformar vidas. Quem transforma? Diga assim, Deus é que transforma, mas Ele vai ungir, ou se você quiser no popular, Ele vai usar a mim e a você, para que o evangelho dele chegue para aqueles que precisam. Os anjos não pregam o evangelho, quem prega o evangelho somos nós. O evangelho é um presente de Deus aos homens, e nós fomos capacitados e fomos enviados a pregar esse evangelho a tempo e fora de tempo. Sabe que evangelho é esse? É o evangelho de transformação, é o evangelho que transforma a vida. Eu estou falando para você do evangelho que transforma a sua vida, o evangelho que transforma um homem de mentiroso, um homem que fala a verdade. Um evangelho que transforma um homem adúltero em um homem fiel. Um evangelho que transforma um ladrão em um homem honesto. Um evangelho que pega uma família que aos olhos dos homens está totalmente destruída, e o Senhor, Ele tem a capacidade de restaurar e de renovar, porque a última palavra vem de Deus, e Deus diz assim: eis que faço nova todas as coisas. Você crê nessa palavra? Então, se você crê nessa palavra, você não pode perder a sua esperança. Jesus, quando Ele vem, Ele vai cumprir a lei e os profetas. O povo na época não entendia o que era o cumprimento da lei, dos profetas, dos salmos, através da vida de Jesus. Jesus estava ali, como é que eu posso dizer? Ele estava ligando os pontos através da sua vida e ministério. Ele estava ligando os pontos da lei dos profetas, estava revelando a palavra de Deus. Quem sabe nessa noite você precisa ligar alguns pontos soltos da sua vida. Como assim, pastor? O que é que o senhor está falando? Quem sabe você nessa noite está se questionando o seguinte: por que algo tão terrível aconteceu comigo? Quem sabe você tem essa ponta solta na sua história. Por que essa doença chegou a quem eu amava? Porque eu passei por tantas dificuldades? Porque aconteceu aquilo que eu nunca esperava que acontecesse na minha vida? Por que aconteceu isso, pastor? Olha, tem coisas que nós não teremos resposta, mas entenda bem uma coisa, e é o que a Bíblia nos ensina, preste atenção nisso. A Bíblia diz assim: porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós não agradecemos pelas coisas ruins, negativas, não. Nós agradecemos apesar das dificuldades. Nós cremos que apesar de tantos questionamentos, eu creio que essa palavra que o pastor está trazendo, essa palavra de revelação de Deus, eu posso não entender agora, mas eu me rendo a Deus através de Jesus. E quer saber? Eu creio que algo novo chegará na minha vida. Eu creio que da mesma forma
que a lei e os profetas foi ligado através de Jesus, eu creio que um dia o Senhor trará alívio ao meu coração e eu continuarei a minha jornada. O alívio é o ligar dos pontos, o alívio é você entender que Deus está te transformando e tudo aquilo que eu e que você nós passamos é para que eu e você possamos nos tornar, sabe o que? Pessoas melhores. E além disso, sabe o que é? Para que quando nós atravessarmos os desertos da nossa vida, a gente possa dizer para quem está atravessando assim: eu consegui, eu venci, Deus me deu força, Deus me deu ânimo. Então se eu venci, filho, você vai vencer também. Pega na minha mão, vamos caminhar junto, porque da mesma forma que a vitória chegou para mim, vai chegar para você. Quem crê nisso, irmão, se ajuda no seu lugar, meu filho. Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Ele quer transformar a sua história. Meu Deus, como é bom quando uma pessoa abre o seu coração e Jesus começa a transformar a sua história, começa a transformar a sua vida. Ele transformou a vida de tantos. Ele quer transformar a tua vida hoje. É sobre isso, é sobre isso. Não é sobre casa nova, não é sobre carro novo, não é sobre prosperidade, não é sobre bens materiais, isso é consequência, mas é uma nova vida com um relacionamento novo com Deus através de Jesus. O Evangelho nos compromete a uma transformação de vida. Jesus, olha meu irmão, Jesus continua transformando pessoas. Meu Deus, Ele continua a transformar pessoas. Olha o que Jesus vai dizer no final assim: Pedro, André, vocês estão pescando aí os peixinhos aí, os peixes, os peixões, estão pescando aí, mas eu tenho algo muito maior para você. Venha comigo, que eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Olha o propósito de Jesus. Olha o que Jesus estava propondo para Pedro e seu irmão André. Eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Ele quer mudar a sua vida, quer mudar a sua história. Eu entendo que o chamado de Jesus, irmão, é bênção, mas exige renúncia. É bênção, mas exige renúncia. Quer ver o texto? Acompanha comigo. No mesmo instante eles largaram a sua rede e o seguiram. Indo adiante, mais um pouco à frente, ele viu outros dois irmãos. Olha o negócio de Jesus com família, está vendo aí? Mais outros dois irmãos. Eles estavam no barco com seu pai, Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus o chamou e eles, deixando imediatamente seu pai e barco, o seguiram. Pastor, o que é isso que o senhor está trazendo? Evangelho exige renúncia. O evangelho de Jesus vai exigir renúncia de mim e de você. É um evangelho que diz assim: venha como você está e seja transformado. Venha como você está, entregue nas mãos de Jesus e deixe Ele transformar você. Agora, para que essa transformação aconteça, você vai ter que fazer a sua parte, vai ter que renunciar muitas coisas. Mas deixa eu te dizer algo. Quando renunciamos aquilo que está fora dos princípios de Deus, a gente vive mais feliz. Acredite nisso. Vivemos mais felizes, porque vivendo de acordo com os princípios, vamos ter paz com Deus. Sabe o que é que o homem precisa hoje? De paz com Deus. Porque se o homem tem paz com Deus, ele vai ter paz com ele mesmo, e ele vai ter paz com o seu próximo. É assim. Agora, se o homem não tiver paz com Deus, a vida é um caos. Vendo dois irmãos, Jesus o chama. Aí eu grifei aqui, né? Imediatamente deixando seu pai e o quê? E o barco. Entenda bem uma coisa. Jesus, quando chama Pedro,
Pedro, André, aí Tiago e João. O barquinho está daqui a pouco. Quando Jesus vai chamar Tiago e João, imediatamente deixando seu pai, o que isso quer dizer? Eles abandonaram a família? Não. Eles entenderam que até acima daquilo que nós mais amamos, que é a nossa família, tem que estar Deus. Deixando seu pai, sabe o que é isso? Deixando aquilo que mais amava. Deixando seu pai, imediatamente os seguiu. E eu acredito, e aqui eu acredito que quando Zebedeu, o pai, viu o chamado de Jesus, ele teve paz no coração, porque Mateus não vai relatar nenhum empecilho que Zebedeu coloca em seus filhos passarem a seguir Jesus. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai abençoar. Pais, nós pais, vamos abençoar os nossos filhos em todo o tempo, e principalmente quando eles decidirem chamar Jesus. Vamos abençoar e vamos cooperar. Exemplo natural para a gente hoje. Traga seus filhos para os cultos do Next Level. Traga seus filhos para o culto do Start, que são os adolescentes. Traga seus filhos, para você que tem filho de 10 a 12 anos, ele está lá no play, lá em cima, no culto abençoadíssimo, meu irmão. Deixa eu dizer um parênteses aqui. Meu irmão, escute, o Espírito Santo de Deus está fazendo algo sobrenatural lá com aqueles meninos de 10 a 12 anos. Vocês nem imaginam. Eu convido você, não hoje, amém? Não hoje, mas no domingo próximo, se você estiver aqui, na hora assim, vai, dá uma subida no período, vê rapidinho, depois volta. E vê o que está acontecendo lá. Vê como o derramado do Espírito Santo de Deus está acontecendo na vida dos seus filhos. Glória a Deus porque você trouxe. Traga seus filhos, traga os amigos, traga sobrinho, traga tudo. Traga! Abençoe, apoie. Entenda que o nosso Deus, o nosso Jesus está acima daquilo que nós amamos. Olha só, olha a renúncia. Deixando seu pai. Mas foi apenas o pai? Não. Deixando seu pai, deixando o barco. Sabe o que é o barco para mim e para você nessa noite? Entenda bem, peraí. O barco, primeiro, para Tiago e João, sabe o que era? Uma vida estável. Era um negócio de família. Eles podiam descansar. Meu pai tem um barco, estamos pescando com ele, e mais à frente, a gente vai tomar conta do negócio. Se ele tem um barco, daqui a pouco a gente vai ter 2. Então vamos ficar tranquilos. Esse poderia ser o discurso de João e de Tiago. Vamos ficar tranquilos porque o nosso futuro está garantido. Era algo que poderia criar uma raiz que poderia prendê-los. Era algo confortável. Mas imediatamente eles deixam o pai e eles deixam o barco. Querido, o que é que você precisa começar a abrir mão hoje, renunciar, para que você tenha um relacionamento com Deus através de Jesus? Qual o conforto? E entenda, não estou mandando você abrir mão da sua empresa, do seu trabalho, não é isso. Quem sabe você está colocando aquilo que Deus colocou nas suas mãos como prioridade da sua vida. Quem sabe você está dando mais valor àquilo que você está conquistando do que propriamente Deus. Olha, arrependa-se hoje, mude, comece a mudar aí a sua mentalidade. Entenda bem, Jesus estava chamando aqueles discípulos para uma nova vida, mas precisava eles deixar algo muito importante. A transformação começou na vida deles. O discipulado, que duraria mais 3 anos e meio, começou na hora que eles renunciaram. Evangelho é renúncia, já falei sobre isso. Evangelho é renúncia. Nova vida com Deus exige renúncia. A antiga vida, o antigo modo de viver, o antigo modo de pensar, e que não vai ser apenas com as suas forças, mas vai ser com a força do Espírito Santo de Deus, te encorajando e te ajudando nessa mudança. Quem crê nessa palavra? Quem crê nessa palavra? Aleluia! Você não pode receber o que Deus deseja te dar, se você não decidir renunciar àquilo que o impede de receber. Oh, que forte! Repete, pastor. Você não pode receber o que Deus deseja te dar, se você não decidir renunciar àquilo que o impede de
receber. Hebreus 12 vai nos dizer assim: vamos nos livrar de tudo que nos atrapalha. Vamos deixar para trás tudo que nos atrapalha. O que é que tem atrapalhado você hoje? O que é que tem impedido você ter um relacionamento com Deus através de Jesus? É o que? Religião. Deixa a religião de lado, porque não falamos sobre religião, falamos sobre relacionamento. Terceira vez que eu falo sobre isso. É relacionamento. É o que? É um conceito que estabeleceu-se lá atrás em relação à igreja dos crentes. Nossa, aqui a gente fala de o evangelho de transformação, falamos de Jesus, falamos de algo que Deus nos entregou pela sua graça e misericórdia. A mensagem é essa. Eu entendo que o chamado de Jesus tem que nos levar a uma resposta. Uma resposta. Versículo 23 vai dizer assim: Jesus por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando o que, irmãos? As boas novas do reino, e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. O chamado de Jesus não foi falar sobre religião, foi para fazer o bem, foi para trazer salvação, foi para trazer esperança, foi para trazer paz, foi para libertar os endemoniados, foi para encorajar as pessoas. É isso que Jesus está fazendo nessa noite ainda. Sabe o que é que eu aprendo também com o chamado de Jesus? Ele nos move para um ministério sem fronteiras. Olha que versículo lindo. Tudo aquilo que Jesus estava fazendo estava se espalhando. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe os que estavam padecendo de vários males, endemoniados, epiléticos, paralíticos, e ele os curou. Grandes multidões o seguiam. Esse é o chamado de Jesus. Esse é o chamado. Transformar a sua casa, transformar o seu bairro, transformar a sua cidade, transformar o nosso estado, transformar a nossa região, transformar o nosso Brasil, transformar o nosso continente, transformar esse mundo. O ministério de Jesus é um ministério de transformação de vidas. É um ministério de transformação. E eu finalizo essa palavra. Eu finalizo essa breve palavra sobre o cumprimento do chamado de Jesus. Transformou pessoas tão simples em discípulos falhos, mas extraordinários. Pessoas que nós contamos as histórias dele, o que eles viveram até hoje. Está na Bíblia. Meu Deus do céu. Que falar, por exemplo, desses discípulos dos 12, só um falhou. O que falar do transformado de Jesus na vida, por exemplo, do apóstolo Paulo? O que falar da vida, transformada daquele homem, um religioso, que perseguiu tanto o povo de Deus, mas teve um encontro com Jesus. Um encontro com Jesus transforma a nossa vida, meu Deus. Um encontro real transforma. Mais uma vez, não é a religião, não é a igreja, não é a denominação, não é o pastor. É Jesus quem transforma. Eu preciso que você entenda essa palavra hoje, eu preciso que você guarde essa palavra. Porque tem 2 chamados que nós recebemos de Cristo Jesus. E aqui eu finalizo. Sabe qual é o primeiro? Entregar a sua vida completamente a Jesus. Apocalipse 3:20 diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. E sabe qual é o segundo chamado? Levar as boas novas. Sabe o que é evangelho? Boas novas. Esperança. Chegou aqui desesperançado? Já falei sobre isso no começo. Se você chegou desesperançado, entristecido, cansado, achando que não tem um destino na sua vida, meu querido, deixa Jesus entrar no seu coração.
Deixa Jesus entrar. Aí as pessoas, e nós, muitos de nós tivemos esse discurso antes de nos rendermos totalmente a Jesus. Ah, pastor, eu já tenho Jesus. Será que você tem mesmo Jesus como seu Senhor, único e suficiente Salvador? Porque é sobre isso. É um reconhecimento de salvação única e exclusivamente através dele. E senhorio única e exclusivamente através dele. Reconheço que ele é o meu Salvador e submeto toda a minha vida agora aos seus princípios. E essa submissão é uma submissão que a gente cumpre com prazer, com alegria, porque essa submissão é em amor. Não é sobre o peso da religião, não é sobre o peso do pecado, não é sobre o peso do mundo, é em amor. Jesus, ele continua a restaurar vidas, ele continua a transformar, e é isso que ele deseja fazer comigo e com você. O ministério dele, o chamado dele, o propósito dele para isso, para trazer boas novas a você, para que os seus filhos, os filhos dos seus filhos, geração em geração, possa desfrutar desse relacionamento com Deus através de Jesus. Você pode ser a porta que Jesus vai entrar e que vai impactar toda a sua descendência futura, porque eles também reconhecerão que precisam de Jesus e farão a decisão deles. Mas sabe quem vai ser o portador dessa mensagem? Você, todos nós. A decisão é sua. Qual vai ser a sua resposta ao chamado de Jesus? Que Deus nos abençoe mais uma vez nessa noite. Que Deus te abençoe. Vamos ficar de pé para a gente adorar.